Eu me lembro que uma vez, uma amiga minha falou para mim uma coisa assim. é, Ela estava com problema de saúde, precisava passar por vários médicos, né? Porque um ia passando pro outro, pro outro, pro outro. E aí ela falou assim, Ju, não aguento mais. Eu queria poder escrever tudo num papel e entregar na mão do médico e falar assim, ó, tô, isso aqui que eu tenho. Aí todo médico que eu vou, eu uso o mesmo papel. Só pra não ter que ficar falando de novo, porque eu me sinto esgotada, eu me sinto machucada toda vez que eu faço isso. Toda vez que eu falo sobre isso, e já com a expectativa de que não vai resolver porra nenhuma, né? Aí pensei, genial, vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou gravar um vídeo porque eu não sei mexer muito bem no Instagram e eu acho que ele não é muito legal para suporte de textos. Ele é mais para imagem, né? Mas no meu caso é para falar a respeito de um outro problema, que eu não sei se é o problema, se ele é, não sei se ele é meu, mas é em mim que se passa. Enfim, que é a respeito da deficiência auditiva, que é a deficiência que eu tenho. Eu fiquei bastante pensativa esses dias, porque a minha vizinha me falou bem assim, Ju, eu achava que você não gostava de mim, porque você não me respondia quando eu te cumprimentava, falava oi, você nem respondia. Aí eu falei assim, mas você falava comigo? Eu nem sabia que ela nem sabia que ela me cumprimentava. Eu não respondia porque eu não escutava, porque em casa eu fico sem um aparelho auditivo. Enfim, eu realmente não ouvia, não ouvia. Ainda se as pessoas estão passando assim e falam oi, sim, eu estou olhando no rosto, mas fala sozinho. Aí eu fiquei pensando, puta que pariu, né? Quanta gente deve achar que eu sou uma pessoa extremamente antissocial. Então eu vou gravar esse vídeo aqui, já aproveitando para dizer que sim, eu sou extremamente antissocial, desde quase sempre, mas eu não sou tão mal educada assim, né? Eu respondo os cumprimentos das pessoas. Eu perdi a minha audição com. Eu comecei a perder com 18 anos, quando eu estava terminando o ensino médio, e essa perda foi gradativa e foi aumentando até uns 22, 23 anos, que foi quando eu realmente comecei a tratar, que eu aceitei que eu tinha um problema. A audição se mede por perda em decibéis, quantos decibéis você perdeu a capacidade de ouvir. Mas, para ficar mais fácil de compreender, é como se hoje eu tivesse uma perda de uns 60, 65, 70% de perda de audição. O que você escuta, eu escuto 30% só, se eu tivesse sem aparelho. E escuto mais sons agudos e menos sons graves. A voz humana é um som grave, então eu tenho bastante dificuldade em conversação. Às vezes eu escuto um pintinho piar no quintal do vizinho e não escuto você falando comigo do meu lado, não escuto a minha vizinha que passa e fala oi, bom dia, tudo bem. E aí eu tava conversando essa semana com uma outra amiga, falando pra ela assim, nossa, eu não aguento mais, eu tô tão cansada, eu tô tão exausta, porque toda pessoa nova que eu conheço, todo grupo novo que eu entro, toda vez que eu sou inserida num grupo de pessoas ou com uma pessoa que seja que ainda não me conhece, eu tenho que explicar tudo a respeito da perda auditiva, de como que faz, como é que é, né? Que eu não consigo atender o telefone, que eu não ouvi ligação. E eu vou deixar esse vídeo gravado aqui e eu mando provas para as pessoas, porque eu não aguento mais. E eu também tenho uma pensão, uma outra coisa, quem é que tem a deficiência, né? Sou eu que sou deficiente? Ou será que é a sociedade, todos os sistemas da sociedade? Porque a nossa educação, ela vem desde a pré-escola, ela é feita somente para os normais, somente para os saudáveis, para os completos, né? Eu nunca vi uma escola pública ensinar Libras. Até que eu me tornasse deficiente auditiva, eu nem sabia que Libras existia. E os surdos existem desde que o mundo é mundo. Os deficientes existem desde que o mundo é mundo. Falar-se de inclusão, ter políticas e leis de inclusão é muito recente na sociedade, né? O máximo que se fazia uns anos atrás era encostar a pessoa no INSS. Um deficiente era quase que um inválido.
né? Até utiliza-se esse termo de pessoa inválida, pessoa deficiente. A pessoa não é deficiente, eu não sou deficiente. Deficiente é a escola que quando eu faço a minha matrícula, eu fiz matrícula no curso esses dias, e lá no formulário que você preenche online tem as questões. Possui alguma deficiência? Sim, qual? Auditiva. Daí tem lá os telefones para contato. Telefone para contato, celular e tal. Observação, contato somente via WhatsApp. Aí passou assim, uns minutos, começou a tocar meu celular e tal. Coloquei o fone para tentar ouvir, né? Aí a pessoa aqui é da escola tal, você acabou de fazer a matrícula. Ela falou, moça, você leu o meu cadastro? É que eu vou falar aqui, mas não vou escutar a sua resposta, tá? Então desculpa se eu te atropelar. Eu coloquei lá no meu cadastro que eu sou deficiente auditiva, eu sei, e eu não vou conseguir falar. Fala comigo pelo WhatsApp, por favor. Uma instituição de ensino, uma puta instituição de ensino grande, que tem no país inteiro, e não sabe lidar com as diferenças. Tem lá, né, no cadastro, mas é só para inglês ver. Então, quem é que tem essa deficiência? Eu, que não consigo ouvir, que não vou conseguir acompanhar as aulas e tal com perfeição, ou a escola que não tem um sistema para se comunicar com os surdos, né? Porque eu sou uma pessoa me comunicando com a escola é uma entidade conversando com milhões de pessoas. Dentro desses milhões, quantos milhares de deficientes auditivos não tem, né? Então, quem que está a deficiência, o déficit de comunicação? Quem que está a deficiência na empresa que em mim, que não consigo ligar para contratar a internet ou para reclamar quando a minha internet cai, ou na Vivo, que só tem aquela merda lá de central para surdo. Gente, aquela central para surdo é para inglês ver. Não existe nenhum surdo que use aquilo lá. É a mesma coisa de falar assim, ó, se você não conseguir falar com um humano, ligue para o Marte e fale com um ET, o telefone está aqui. O telefone existe, mas não tem o outro lado, não existe, né? Nenhum surdo tem aquele telefone na casa, ninguém tem, não existe isso, tá? Porque é uma geringonça que parece um orelhão com um tecladinho, você digita aquilo lá, é absurdamente arcaico, aquilo lá é só para inglês ver. A empresa que tem central telefônica para deficiente auditivo é só para cumprir, é só para dizer que tem, a inclusão, mas aquilo lá não funciona, não existe. Então, quem que tá a deficiência, né? Em quem tapa o sol com a peneira, é o consumidor que quer consumir, mas não consegue, porque ele bate na porta, assim, ele fica na trave, assim, né? Quando ele chega na porta, tem lá, você não é bem-vindo aqui, né? Mas se quiser entrar, fica aí, né? E tudo é assim na sociedade. Por algumas vezes já ouvi alguns contatos meus no Facebook, até pessoalmente, criticando a política de cotas, né? Achando que se você tem a mesma capacidade que eu, pegue a mesma fila que eu, faça o mesmo processo seletivo que eu e entre na mesma empresa do que eu. Nós somos todos iguais, estamos todos juntos, vivemos no mesmo mundo, temos acesso às mesmas informações, o mesmo Google que abre no meu computador abre no seu, né? Só que não é assim, não funciona assim, porque a sociedade, ela é o capitalismo que rege toda a sociedade, toda a nossa vida, né? Que rege a política, as religiões, tudo que se possa imaginar, ela é meio que dividida assim. Um retângulo com a maioria das pessoas, um risquinho que reparte um outro pedacinho para a minoria das pessoas. E na minoria das pessoas, a gente tem os deficientes, os índios, os negros, e todas as outras comunidades, eu não sei o que termo dizer, de pessoas que são automaticamente excluídas da maioria porque não tem acesso, porque não tem como ela passar daqui para lá. Mas nós estamos todos juntos, o discurso desse povo aqui
é que estamos todos juntos no mesmo barco, estamos todos juntos no mesmo mar, só que uns vão de barco com motor, outros vão de canoa remando e tal. Dá para chegar no mesmo lugar? Dá, né? Mas, então, as políticas de inclusão e falar sobre isso e tornar isso um assunto comum para a gente, porque a gente existe, porque eu sou sua vizinha, porque eu sou seu colega, eu sou seu cliente, eu sou a sua consumidora e tal. Para que se fale mais sobre isso, porque as pessoas pensem sobre isso também, e para que as pessoas se... Eu vou usar uma palavra aqui que eu não sei se é certa, mas para que as pessoas se compadeçam de quem não tem a mesma facilidade do que elas, e que a gente fale mais sobre políticas de inclusão, e que a gente se atente mais sobre isso, de repente até nas próximas eleições, até na forma que a gente gera o nosso trabalho, para quem tem empresa, para quem faz atendimento de público. Quando você adere a políticas de inclusão, ou se você não quiser usar o termo política, porque te lembra de Bolsonaro, te lembra de Lula, utilize, sei lá, a palavra bom senso, senso de humanidade, né? Que quando você age com senso de humanidade, você abre uma portinha nessa fronteira que há entre a maioria e a minoria. E assim, é por ela que algumas pessoas, não todas, porque até aqui existe o conceito de privilégio, né? Eu tenho muita sorte, sou muito grata na vida, porque eu tive o privilégio de passar por essa portinha e ter acesso aqui a todos os benefícios que a maioria tem, né? De ter um emprego, de ter acesso à educação, de ter acesso à saúde. Só que ainda fica uma galera aqui, porque essa portinha ela é pequenininha, não passa todo mundo, não cabe todo mundo, vai um por vez. E quem tiver a sorte, quem tiver o privilégio de estar posicionado em algum lugar aqui, que ele dê mais acesso. É pouco, é pequeno, mas é melhor do que nada, é o que tem para hoje, né? Mas e no futuro, né? E para os nossos filhos, para os nossos netos, pode ser que de repente não exista mais uma portinha, pode ser que essa fronteira seja derrubada, esse muro de Berlim entre as pessoas, entre a sociedade, né? O nosso presidente fez uma fala uma vez que eu não lembro se ele já era presidente ou se ele era candidato. Eu tenho um ranço enorme do Bolsonaro, não escondo isso, eu sou absolutamente antifascista e anti toda a política e a ideologia dele, mas ele teve uma frase que ele falou que chocou muita gente, mas eu fiquei... Ele disse assim, a maioria que se curve diante da minoria. Assim, muita gente ficou chocada, ficou puta com o que ele falou, só que ele só verbalizou uma coisa que já é, uma coisa que já acontece, uma coisa que existe, uma coisa que é estrutural da nossa sociedade desde sempre, começa lá na pré-escola, né? Com a criancinha que é isolada, que não consegue acompanhar a turma e tal, porque ela quase não enxerga, ela usa um óculos fundo de garrafa e tal, né? Aí a professora escreve tem o tamanho da letra lá que a maioria vai enxergar na lousa, e ela, coitadinha, né? Então, é assim que é. E só vai mudar se a gente se conscientizar. E eu não vejo outra forma de conscientizar a não ser falando. Por outro lado, eu também não culpo muito quem não tem paciência, né? Eu já tive gente que não teve paciência de se adaptar para comunicar comigo, porque a adaptação, infelizmente, ela cabe muito mais a outra pessoa do que para mim, porque eu já fiz o que eu tinha, eu já utilizo os recursos que eu podia, né? Que é fazer um pouquinho de leitura, eu uso 2 aparelhos auditivos, eu falo, eu explico, olha, fala comigo assim, não põe a mão na boca para falar, porque eu não vou ouvir. E tem gente que, Juliana, eu não consigo falar se eu não pôr a mão na boca, porque é meu hábito desde sempre. Então, tá bom, né? Eu também não culpo, porque é uma cultura desde sempre, porque é assim que o ser humano é,
E porque eu também, quando eu não tinha deficiência auditiva, eu também não era grande coisa, não, em termos de empatia, em termos de... Eu nunca nem pensei, putz, existe uma galera aqui, né, que... Eu nunca nem pensava nessa divisão aqui, porque para quem tá aqui, às vezes você tá tão longe da margem, você tá tão longe das pessoas que vivem à margem, marginalizados, que você nem enxerga, às vezes nem é por maldade. E às vezes é por maldade mesmo, né? Porque também é assim que o capitalismo molda as nossas vidas, os nossos valores, a nossa ideologia desde sempre. Então, para quem não quiser, quem não tiver paciência de se adaptar e tal, obrigado, vote sempre. Mas para quem tiver um pouquinho de senso de humanidade, por favor, fale sobre isso, pense sobre isso. Se você convive com alguém, preste atenção se ela precisa de uma ajuda, se você vê um cego na rua, aqui no terminal Santo Antônio, Santo Antônio de Sorocaba, sempre eu vejo cego lá, tem bastante cego que anda, pô, ajuda, pergunta se precisa de ajuda, né? Seja compassivo. Uma vez eu tinha um grupo de amigos, né? E toda vez que eu não escutava alguma coisa, é comum as pessoas rirem. E eu percebia isso com o decorrer dos anos, assim, em alguns ambientes que eu convivia, se eu não escutava, as pessoas riam. Aí eu sempre ficava assim, né? Mas que caralho, o que eu não tô entendendo nessa porra? E quando eu estava apenas com uma das pessoas, qualquer uma das pessoas desse grupo, se eu não ouvia a pessoa repetia, né? Ou ela mudava a palavra que ela estava utilizando, se uma palavra muito parecida com outra, sei lá, usa um sinônimo, né? Aí um dia eu falei assim, gente, queria fazer uma pergunta assim, mas ela é sincera mesmo, porque eu não consigo entender qual é a graça. Eu sempre reparo, assim, às vezes, quando eu não tinha deficiência eu não reparava, mas agora eu tenho, parece que o olhar é treinado, eu sempre vejo, assim, que tem se tem um cego na rua, né, eu nunca vi ninguém empurrar um cego para ele ir mais rápido para ele sair da frente, eu nunca vi ninguém gritar, certamente isso já aconteceu, mas por uma coincidência eu nunca vi, né, e se você não empurra o cego, se você não grita com ele, sai da frente aí, ô cegueta. Por que é que você ri do surdo quando ele não ouve? Por que a velha surda da praça é tão engraçada? Qual que é a graça? É engraçado para todo mundo, menos para a pessoa. E uma piada só é piada, ela só é legal, ela só tem graça quando as duas partes acham engraçado. Ou quando uma parte faz para que seja engraçado, quando esse é o intuito da fala, né? E hoje, voltando um pouco ao que eu comecei, né? Com a pandemia isso ficou muito mais difícil, é muito mais difícil a comunicação com as máscaras, é difícil às vezes fazer as coisas sozinha, porque também não se pode mais se aglomerar, não se pode mais fazer as coisas com os amigos, né? Pode, mas quem tem o senso de humanidade também não vai fazer isso. A máscara fudeu tudo. O uso de máscara fudeu tudo, o isolamento fudeu tudo, porque não pratico mais a comunicação, quase não pratico mais a audição, quase não pratico a dicção. Eu me pergunto como é que eu vou fazer depois que passar essa fase. Mas do mesmo jeito que eu aprendi quando eu tinha 22, 23 anos, reaprendo agora, com facilidade de estar cumprindo DP, né? Já fiz essa matéria uma vez, na segunda vez vai ser mais fácil, né? E tem muita gente passando por isso, não sou só eu. E não tenho pena, porque não é uma coisa que dói, não é um machucado, não é uma deficiência minha, a deficiência é da sociedade, é do capitalismo, é da estrutura da sociedade, é da estrutura como as coisas são, do design das coisas, dos designs das instituições. E é isso.